Olá, bem-vindo. Neste vídeo eu vou explicar sobre o curso de inglês The Flight Zone e eu vou também explicar para você como é possível você sair do zero e chegar do inglês ICAO em menos de um ano. O que é inglês ICAO, Letícia? Inglês ICAO é o inglês que as empresas aéreas pedem para comissários de voo. Na verdade, elas pedem inglês ICAO 4 para comissários e para pilotos. Pedem para os dois. O curso dos pilotos é diferente do curso dos comissários. Se você é piloto, se você precisa adquirir o ICAO 4, você precisa fazer um curso, depois você precisa pagar a parte da sua prova. Já comissário não precisa de nada disso. Comissário de voo, ele vai fazer uma prova de inglês da própria empresa aérea e a empresa que vai determinar se ele tem inglês ICAO 4 ou não. Mas fica aqui comigo que eu vou explicar mais sobre o que é inglês ICAO 4. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Mantovani, professora de inglês e fui comissária de voo por 20 anos. Isso mesmo que você ouviu, 20 anos. Eu voei nas empresas VASP, TAM e LATAM. Na Latam foi onde eu passei a maior parte aí da minha carreira, que eu comecei em 2004, depois virou Latam, não foi logo, né? Foram mais de 10 anos voando TAM, depois virou Latam. E lá eu tive a oportunidade de ser promovida muitas vezes porque eu tinha o idioma inglês. E eu também só fui contratada na época porque eu tinha inglês. E quando eu fiz o meu processo seletivo na TAM, eu também tive a prova, eu passei pela prova de inglês ICAO 4. E como é que eu cheguei aí, né? Como é que eu virei comissária? Como que aconteceu isso? Como é que eu virei professora de inglês? Como é que eu consigo fazer alunos chegarem em ICAO 4? Eu vou contar a minha história para vocês. Eu sempre soube que eu queria ser comissária de voo, desde muito nova. E também eu não sabia falar inglês, era meu sonho falar inglês, e eu sabia que se eu falasse inglês ia me ajudar a atingir o meu objetivo, que era ser comissária de voo e fazer voos internacionais. Então, eu fui atrás, comecei a estudar inglês. E aí, né, quando a gente mentaliza, tudo acontece. Na época, eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fui estudar um ano nos Estados Unidos, eu fiz intercâmbio cultural, e lá eu acabei aprendendo o idioma. Então, eu me preparei quando adolescente para quando eu fizesse 18 anos, eu pudesse fazer o curso de comissário e já ingressar numa empresa aérea. Só que quando eu terminei o ensino médio, os meus pais não deixaram eu entrar numa empresa aérea, achavam que eu era muito nova, achavam que eu ia mudar de ideia. Naquela época não era tão comum assim ser comissário, principalmente se você não tinha ninguém da sua família nessa profissão, parecia que era uma coisa muito distante. Eu acabei ingressando na faculdade, fui fazer inglês, né, letras em inglês, acabei entrando no Mackenzie, enfim. E no meio da faculdade comecei a ficar com depressão, não era isso que eu queria ser comissária, fui fazer o curso. No final das contas, entrei na VASP com 21 anos. A VASP, ela estava, né, num período bem ruim, assim, quase que fechando as portas. E meu objetivo não era ser comissária da VASP, era ser comissária da TAM, para eu poder fazer voos internacionais. Em 2004 eu consegui passar da VASP para a TAM graças ao inglês. E durante todo o meu processo seletivo da TAM, eu tive muitas fases, tá? Não mudou muito do que é hoje, do que era antes. Eu tive a minha prova de inglês ICAO. E na minha mente, a prova de inglês era a única fase que eu tinha certeza que eu ia passar. Só que durante essa prova, eu não imaginava que ia ter uma entrevista de emprego em inglês e eu não tinha todo aquele vocabulário. O meu inglês já era muito bom, mas graças ao intercâmbio e à faculdade também. Mas eu não tinha todo aquele vocabulário que era necessário para eu fazer uma entrevista de emprego
eu não sabia, apesar de eu já ser comissário, fazer só voos domésticos, eu não tinha costume de ler Spitz. Então, assim, eu fui meio que perdida, achando que ia ser uma prova onde eu fosse ser testada gramaticalmente, fazer exercícios, ter uma prova de conversação, e na verdade não foi nada daquilo. A prova veio bem mais difícil do que eu imaginava. Enfim, saí de lá arrasada, mesmo assim ainda consegui tirar 4, que é a nota mínima. E isso prova o quê, né? Que independente de você ter inglês ou você não ter inglês, a chance meio que é a mesma. Por quê? Muita gente não tem inglês, se prepara e passa. E é o que acontece com a maioria. E quem já tem inglês, vai na confiança, acaba relaxando e acaba meio que nivelando com aquele que não tinha inglês. Então, eu aprendi isso. Aí eu falei, não pode ficar desse jeito, eu preciso melhorar essa nota, e se você tirar 4, você tem que refazer essa prova a cada 2 anos. E aí eu fui atrás do material, fiz um curso de inglês para comissários, me aprofundei no assunto, acabei tirando 6. 6, para quem não sabe, é a nota máxima que você pode tirar na prova. E eu sei que o fato de ter inglês, né, apavora muita gente, mesmo quem já tem inglês, né? Imagina quem não tem. É óbvio que de todos os meus colegas, os que fizeram curso de comissário comigo, aconteceu tudo muito rápido para mim, porque eu já vinha me preparando antes, eu já tinha aprendido a língua, né, o inglês, eu já estava me preparando, então para mim acabou acontecendo tudo muito rápido. Eu passei na ANAC, no mês seguinte eu já estava no treinamento da VASP. Mas eu sei que para algumas pessoas demora um pouco, e muitas vezes é porque o candidato a comissário ainda não tem um segundo idioma. Eu sei que, assim como eu estava falando, né, a maioria dos meus amigos, dos meus colegas que começaram comigo, tanto na época do curso de comissário, quanto na época da VASP, porque a VASP não exigiu o inglês, ele não era óbvio, né? Não era todo mundo que tinha inglês. Mas, olhando hoje, 25 anos depois, né? Muito tempo depois, é óbvio, né? Que eu não precisei olhar tanto assim para trás para perceber isso, mas todos eles foram atrás e acabaram. A gente acabou se encontrando no voo internacional da Latam pela nossa senioridade, pelo tanto de casa, enfim. Nenhum deixou a oportunidade passar. É óbvio que alguns deixam e eles percebem o peso que isso tem quando eles são desligados da empresa. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu também com alguns colegas meus, que eles eram muito antigos de empresa, e aí tinham um outro idioma e acabaram sendo desligados, e agora também estão tendo que correr atrás 20, 30 anos depois, que não fizeram ainda, né, que foi correr atrás do inglês, porque se você sai da Latam, você tem 2 opções hoje no Brasil, Azul e Gol. E essas 2 empresas também exigem inglês. Então, para você ser comissário hoje no Brasil, você precisa ter o curso de comissário, você precisa ter o CMA e você precisa ter inglês, porque eles pedem na vaga, no edital da vaga, tanto da Azul quanto da Gol, e na Latam não está escrito o que é exigido, mas sim está escrito que é desejável. Tanto é que, por enquanto, né, os candidatos que foram chamados, eles estão sim sendo testados e fazendo a prova ICA. E aí, depois de tudo isso que passou, né, eu voando, tinha uma época que eu estava voando, antes de eu ser comissária, eu já era professora de inglês, assim como eu falei para vocês, eu estava na faculdade, mas eu dava aula já em escolas de inglês. E depois teve uma época que, antes de eu casar, antes de eu ter filho, quando a vida estava bem tranquila, bem mais fácil do que é hoje, óbvio, e eu fazia já voos internacionais, eu dava aulas de inglês para comissário já desde aquela época, porque eu tinha a nota máxima na prova ICAO, nota 6, e eu dava aula
de maneira remota, né, na época. Era como, né, pelo Skype, tá? Eu dava aula pelo Skype. Enfim, nos pernoites, dava aulas presenciais também aqui na minha cidade. Então, acontecia tudo isso já naquela época. Quando eu resolvi sair da aviação, me desligar da aviação, foi em 2020, na pandemia. Eu entrei no pedido de demissão voluntária, eu saí porque eu quis, eu senti que eu estava num ponto que eu não tinha mais como me realizar profissionalmente, vamos dizer assim, porque eu já tinha aprendido tudo, já não me completava mais, já tinha conhecido os países muito bem que eu queria, e eu estava em outra fase da minha vida, né, querendo ficar mais em casa, criar minhas filhas mais de perto, e aí veio a pandemia e eu tinha certeza que eu queria sair. Quando eu saí, eu tinha certeza de que eu queria sair, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu tinha recebido dinheiro, né? Afinal, fui mandada embora, eles me mandaram embora e, enfim, fiquei pensando lá, até que eu abri o Instagram, começaram a me perguntar se eu dava aula de inglês, porque eu comecei a falar sobre aviação, porque eu comecei a sentir falta de falar sobre aviação, não de ser comissária, e sim de falar sobre aviação, né? Isso daí está em mim desde menina. Então, eu comecei a falar, começaram a perguntar se eu dava aulas de inglês, comecei a dar aulas de inglês e desde então não parei mais. E eu sou obcecada por resultados. Eu tenho conseguido resultados maravilhosos. E o que eu percebi, né? Nesse tempo, agora já são 6 anos que eu só dou aulas de inglês para comissários. A maioria não sabe inglês, né? Que deseja. Infelizmente, eles esperam a primeira reprovação na empresa aérea para descobrir isso. Infelizmente, né? Gostaria que eles tivessem pensado nisso antes. É sempre muito traumático ser reprovado, mas enfim, faz parte também. Ninguém falou que você ia conseguir de primeira, né? É muito traumático, mas enfim, nunca é tarde para recomeçar. O importante não é desistir, não desistir. Mas eu percebi que todos eles, óbvio, queriam resultado e tinham muita pressa. Muita pressa, queriam aprender rápido. Então, desde então, eu tenho me especializado em ensinar inglês, principalmente do zero e principalmente rápido. E aí, eu também tinha pressa de aprender inglês quando eu aprendi inglês, porque eu fui fazer intercâmbio e eu queria aprender rápido, porque eu ia ficar 1 ano lá, eu queria fazer o máximo de amizades possíveis, eu queria ter o idioma para eu poder aproveitar meu intercâmbio. Então, eu aprendi em 3 meses. E quando eu voltei a dar aulas, né, é óbvio que eu voltei a seguir os métodos tradicionais, que eu fui treinada para isso, afinal. E eu via que eu tinha até resultado, mas era tudo muito demorado. Até que eu lembrei que não foi assim que eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês de uma forma totalmente diferente. Eu falei assim, por que não meter a louca aqui, né? Dar uma de doida e ensinar para eles do jeito que eu aprendi. Porque se eu aprendi de forma rápida, eles também vão conseguir. E aí foi que a chave mudou e também os meus alunos começaram a ter resultados muito rápido e foi tudo através de um método, certo? E qual que é esse método? Tradução simultânea. Eu fazia tradução de tudo que eu estudava muito, né? Inglês no começo e eu também já estudava num colégio americano, estava no ensino médio, então eu traduzia tudo da minha lição de casa, palavra por palavra, e foi assim que eu aprendi a falar inglês. E é assim que eu ensino meus alunos
tudo com tradução simultânea, e eu consigo fazer tradução simultânea, porque eu sou formada em faculdade de tradução, é uma faculdade que existia antigamente, antes da IA extinguir essa profissão. Então, é dessa maneira que os meus alunos aprendem, né? E eu desenvolvi esse método. E aí, eu criei o método, né? Por quê? Os cursos tradicionais, e eu passei por isso também, quando eu estudei inglês antes de eu viajar, eu era matriculada num curso tradicional. E o mais louco disso, que quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi onde eu morei, parecia que eu nunca tinha aprendido inglês na vida. Era tudo muito diferente, muito diferente. Eu não entendia a pronúncia, eu não entendia a escrita, parecia que eu não tinha vocabulário, era uma coisa assim muito difícil para mim. Então, eu percebo assim que os métodos tradicionais até funcionam, mas eles demoram muitos anos, uns 8 anos mais ou menos, para você se formar num curso, o que tá tudo bem, principalmente se você começa jovem, mas quando você sai do curso, você não sai 100% seguro, você não sai com conhecimento amplo de vocabulário, você fica meio que limitado. Você não é capaz de conjugar corretamente os tempos verbais. E o inglês, para comissário, é um inglês que pede uma certa formalidade, né? Tem essa diferença também. Eu trabalhei 5 anos na classe executiva, atendendo passageiros, CEOs de empresas, diretores, e até muitos artistas internacionais, e eu não podia usar o inglês informal, né? Aquele inglês que você aprende na escolinha, hi guys, how are you? Aquela coisa informal, com aquela professora com o cabelo pintado de rosa, enfim, não, nada contra, tá? Mas é outra pegada, é outro perfil e, assim, não tem a ver com o comissário. Então, ao invés de eu ensinar, né, desse jeito, eu ensino de outro, porque eu não consegui aprender inglês do método profissional, do método tradicional, quer dizer. Isso fazia com que eu me sentisse muito burra. Muito burra, eu achava que eu não era capaz, que eu era burra, eu achava que eu tinha muitas limitações e assim, era muito estranho, porque é tão fácil aprender e por que os professores não falam de maneira direta, já não vão direto nos erros que as pessoas cometem para a gente não cometer de pronúncia, de formação de frases, né? Então, como que eu posso explicar, né? Eu quebrei tudo isso. Eu acredito que os métodos tradicionais, eles funcionam, porque eu vejo isso até hoje acontecer, principalmente com os meus alunos, porque eu tenho sim alunos que vêm do zero para mim, mas eu também tenho alunos que vêm de outras escolas, e todas as escolas de inglês que você puder imaginar, certo? Tanto no presencial hoje, quanto online. E eles me contam. O que eles aprendem comigo, eles nunca viram no curso, porque eu já vou direto ao assunto, eu já facilito o caminho. É muito mais fácil você virar para o aluno e falar assim, olha, para você falar inglês, você precisa entender que para você montar uma frase, você precisa pegar um sujeito, um verbo e um complemento. Vamos fazer uma lista dos verbos? Vamos fazer uma lista do que é sujeito? Vamos fazer uma lista do que é complemento? Vamos juntar tudo? Porque o aluno, ele precisa saber o porquê daquilo. Não adianta, na minha opinião, óbvio, e né, para mim nunca funcionou isso, aquelas frases soltas, sem tradução, você tem que entender o contexto.
Para mim, nunca foi assim que funcionou. Eu sempre tive que entender o porquê de tudo. Eu sempre tinha que saber o significado de tudo, a tradução de tudo. Senão, o inglês não entrava na minha cabeça. É óbvio que depois de 30 anos, porque eu tenho 45, vou fazer 46, eu falo inglês fluente desde os 16. Depois de 30 anos, tudo é muito natural para mim. Mas, para eu chegar nesse ponto, eu precisei de muitos atalhos. De muitos atalhos mesmo. O começo, ele é sempre mais trabalhoso, vamos assim dizer, porque você... aquele mar desconhecido, né? E tudo causa muita estranheza pra gente. Mas depois que você percebe que você está decodificando a língua, vamos assim dizer, né? Que você começa a entender tudo, fica tão gostoso estudar inglês. Acaba virando a paixão, acaba virando o hobby. E aí você quer assistir histórias em inglês, ler livros, filmes. Você não vai querer assistir nunca mais nada dublado. Só com legenda. É libertador, né? Eu lembro que meu sonho era ser comissária, principalmente para eu ter as passagens grátis e fazer o que eu quisesse nas férias, e eu fiz exatamente tudo isso. E muitas vezes eu peguei uma mochila e fui fazer mochilão sozinha na Europa, nos Estados Unidos, ficava em hostels, e o inglês sempre me deixou muito segura, porque eu conseguia fazer amizades, conhecer pessoas, me virar sozinha. Dá uma certa independência, né? Dá aquela sensação de que eu posso tudo. O inglês também fez com que eu conseguisse emprego na TAM muito rápido. Quando a VASP estava ruim das pernas, eu consegui trocar de empresa muito rápido. Também consegui entrar na Emirates e na Air France. Só que... deixa eu explicar para você. Tem gente que se vira bem na Emirates, gosta, mas vocês devem ter percebido que muitas pessoas vão para a Emirates, conhecem o que elas querem conhecer, juntam uma grana e voltam, porque elas não conseguem morar longe por muito tempo e realmente não deve ser fácil. Nas 2 vezes que eu entrei nas empresas aéreas internacionais, é óbvio que eu fui para saber até onde eu podia ir, né? Para saber, vamos ver se eu conseguiria. Eu consegui. Na Air France foi em 2006, que teve um processo aqui no Brasil, nunca mais teve, tá? Não se empolgue. E em 2004 na Emirates, e nas 2 vezes na hora de falar, vamos manda sua documentação, eu não consegui, eu travei. E eu já estava feliz na TAM, e foi aqui que eu fiquei, e foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de morar no Brasil e fazer todos os voos que eu queria, realizar meus sonhos. Eu voei o Boeing 777, o Airbus 350, MD-11, A330, Fokker 100, enfim, tem uma lista infinita aí de aviões que eu voei, mas foi tudo muito, muito, muito legal, enquanto para mim estava legal, e foram 20 anos, e eu não consigo imaginar minha vida diferente do que foi, e também a pessoa que eu sou hoje eu não seria se eu não tivesse passado por tudo isso. E aí, quando aumentou muito a minha demanda em 2021, eu criei um curso de inglês para poder atender mais alunos, mais pessoas, facilitar, principalmente em questão de horário. Então, um curso gravado que chama The Flight Zone. Desde então, o The Flight Zone foi crescendo, ficando gigante e, assim, super relevante aqui na área da aviação, o curso The Flight Zone, porque ele não é só um curso de inglês, ele é um treinamento para comissários também. Ele começa com o inglês básico, que é um inglês que você usa em qualquer lugar e você vai guardar para a vida. E muito rápido você percebe uma diferença, que você já consegue avançar.
E você aprende palavras bem fáceis no começo, até quem já sabe inglês gosta dessa parte inicial, porque sempre tem alguns buracos que ficaram no aprendizado, né, que eu consigo preencher. E aí você fazendo os 2 primeiros módulos, você consegue ter uma boa base para começar a estudar inglês para comissário. E aí vem a parte do curso, que é toda voltada para comissários, que é a minha favorita, já preparando o campo para você estudar para a prova ICAO. ICAO 4, geralmente meus alunos tiram 5, aqueles que deixam para estudar de última hora, tira 4. Quem faz o curso de programa tira 5. Eu tenho um aluno que tirou 6. Foi o único por enquanto, ser bem sincera. Não são muitas pessoas que tiram 6. Na Latam eu conheço pouquíssimas. E aí, eu criei esses módulos, depois vem os módulos de entrevista, passo a passo, e aí você aprende a dar as suas respostas, o que é muito legal. Depois vem o módulo ICAO, e em seguida vem os módulos de gramática. Porque se você, como eu, você quer saber o porquê das coisas, esses 2 módulos, eles são muito legais, porque eles complementam, eles dão uma base forte para o seu inglês, eles limpam o seu inglês, eles impedem você de cometer erros quando você fala. E aí, quando o inglês fica lindo, né? Porque você está falando inglês perfeitamente e você sabe quais são os erros que você estaria cometendo se você não tivesse estudado um pouco de gramática, mas isso é para depois. Por quê? Porque o interessante você estudar gramática é você estudar gramática e saber a tradução das palavras, você entender o que está acontecendo. Não simplesmente você estudar, saber que você tem que colocar lá, sei lá, um pronome, conjugar um verbo, só que você não tem nem noção qual que é a tradução do verbo. Aí sim o inglês fica muito difícil, é um processo muito demorado e não faz o menor sentido, na minha opinião, você aprender dessa maneira. E por último, vem o módulo de leitura de speech. É a minha parte favorita, porque aí é a hora que você realmente se sente comissário. O speech é uma coisa que eu sempre gostei de fazer muito, sempre fiz muito speech, principalmente nos voos internacionais, e sempre me senti muito confortável. E a minha maior paixão é fazer speech com entonação para o passageiro perceber que eu sei o que eu estou falando, que eu sei inglês. No começo, né, o meu ego inflado, né? Mas assim, é que eu me dedico muito, né, para conseguir esses resultados. Mas no começo, quando eu era chefe de cabine da VASP, eu fazia speeches em inglês, aí eu vinha aqueles passageiros, seu inglês é muito bom, eu ficava toda, mas eu treinei muito para chegar nesse ponto. E eu amo quando os meus alunos fazem speeches a bordo, tenho o maior orgulho de saber que eu treinei muito bem eles. E como tudo isso é entregue, né? São 10 módulos, cada módulo tem o seu benefício, foi o que eu passei para vocês, o que você consegue fazer, atender um passageiro a bordo, fazer anúncios, falar um inglês limpo, passar na prova ICAO, e o comecinho, que é o que todo mundo mais tem interesse, que é conseguir destravar o inglês, né? Ter uma base boa para você conseguir aprender tudo isso. Cada módulo tem material em PDF para você imprimir em formato de apostila para ficar mais econômico aí a sua impressão e não de slides. Também tentei evitar por muitas cores, enfim, para ficar mais acessível a todos ao mesmo tempo. É um material bem didático que você consegue acompanhar as aulas e tem provas, né? Cada módulo tem uma prova, no final tem a prova final, porque você, entregando todas as provas e concluindo o curso, você consegue um certificado com selo do MEC. Sim, esse curso, ele tem o selo do MEC, eu entrei, né, para conseguir isso, conta da papelada, tudo, eu tenho aprovação, então tem lá o certificado bonitinho com selo do MEC para quem conclui. Então ele é um curso que ele é reconhecido pelo Ministério da Educação.
E tem a garantia de 7 dias. Se você não gostar do curso, você tem 7 dias para testar. Você pede o reembolso, eu nem vou perguntar o que aconteceu. Tá tudo bem? Continuamos amigos. Continuamos amigos, sem problema nenhum. Às vezes não era o seu momento ainda para estudar. Então, o que que você recebe? O curso com 10 módulos gravados, aulas ao vivo. Se você quiser participar, se você se sentir confortável, todas as terças-feiras às 8h30 da noite, que são aulas de conversação. Vai começar uma turma nova, né? Que eu estou abrindo matrículas hoje, turmas de iniciante, então vocês terão aí minha total atenção. Marcarei uma aula inaugural para essa turma, para nós alinharmos as expectativas. E o mais interessante disso é o valor. Eu pensei bastante. Eu falei assim, como que eu posso fazer para melhorar? E eu sei que não é todo mundo que consegue bancar um curso, porque ele tem um custo, né? Tem o custo do meu tempo, o custo da plataforma, tudo. E eu analisei e hoje eu resolvi abrir uma exceção, vagas, que eu nunca fiz antes, por um preço diferente do que vocês estão acostumados, quem já conhece. O valor do curso é R$ 1.197 um ano. Esse é o valor normal do The Flight Zone. Se você quiser fazer o plano vitalício, é R$ 1.500. Se você quiser fazer parcelado no Pix, quando eu abro vagas, você vai pagar 12 parcelas de R$ 139,70. Só que eu sentei com a minha equipe, conversamos, brigamos e eu consegui fazer um preço para vocês que vocês não vão acreditar, com desconto que eu nunca vendi esse curso por esse preço antes. Nunca. É menos de R$ 1.000. É menos de R$ 800. É menos de R$ 700. Eu consegui abaixar o preço para R$ 587. Até terça-feira, o The Flight Zone, o melhor curso de inglês para comissários no mercado, vai sair apenas por R$ 587, ou vou falar aqui, ó, se parcelar no cartão, 12 parcelinhas, sabe de quanto? R$ 60,71, é menos que uma pizza. É bem menos que uma pizza. Eu juntei tudo isso para você numa plataforma. 6 anos testando e validando e gravando aulas e melhorando o curso para você que chegou agora ter a sua vida aí facilitada. E eu nunca vendi por esse preço antes. Então, eu estou dando essa chance aí para quem quiser pegar. E quem aceitar o convite, te espero do lado de lá. O link, quem precisar, é só me pedir. Certo? Um beijo para você.